Ela é jornalista, comunicóloga, roteirista, produtora, gestora, articulista. Está como coordenadora da área de comunicação e cinema da Federação Espírita Brasileira, instituição que atua também como voluntária no Departamento de Assistência Social. Convidamos Maiara Paz. Convidamos também para fazer a mediação Enio Francisco. O Enio Francisco é coordenador da área de comunicação social espírita da FEGO. Bom dia a todos. Gente, bom dia com aquela força do Piqui de Goiás, por favor. Bom dia! Piqui é forte, né? É com muita alegria, muita honra que eu estou aqui com vocês. O Gustavo falava aqui no início que esse congresso é mais velho do que ele. Infelizmente eu não posso falar isso, mas nós nascemos juntos, né? Então, acompanho por meio da comunicação, por meio do cinema. Goiânia está no meu coração, a FEGO está no meu coração, todos sabem disso. É um trabalho de parceria junto à FEB, e é muito contente que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a arte, sobre o cinema, sobre a divulgação espírita para todos. Mas é interessante, e eu gostaria, antes de abrir aqui um espaço, para agradecer a equipe toda do Congresso, que nos acolheu de uma forma muito amiga, muito sincera. Tive, inclusive, uma lesão no ombro e todos saíram atrás de ambulância e remédio aqui e acolá. Então, parabéns a todos vocês, esse congresso maravilhoso, fruto realmente da união de muitos corações, e essa emoção que é aqui o externo, vai ser a emoção que eu espero que vocês sintam um pouco ao relatar nosso trabalho em relação ao cinema, em relação a essa sétima arte. Muitos me pararam no corredor, Godinho, perguntando sobre os filmes. Todo mundo tem um preferido, né? Isso é muito curioso. E Renúncia, e Paulo Estevão. Quem que é Paulo Estevão? E Renúncia, minha gente. E Renúncia. Sexo e Destino. Eita, Nosso Lar 3. Emmanuel. Todos esses nós traremos novidades ao longo desta manhã, né, desta hora. Vocês não estão entendendo aqui essa movimentação meio diferente, né? Não é porque o Enio quis assistir aqui do palco, não, gente. É porque ele é meu parceiro e a gente vai ter um momento surpresa para todos vocês. E eu queria já, de primeiro, deixar esse momento uma homenagem a duas grandes mulheres que fizeram e acredito que continuarão fazendo parte desta história da FEB Cinema e que nos deram até breve mês passado. Primeiro é Patrícia Chamon, que é produtora, né, ela se despediu momentaneamente, mas é produtora associada de Emmanuel, junto com Patrícia Kamitsuji, e que, né, a gente acabou criando uma amizade muito grande. Ela é produtora da Rubi Filmes, associada à Imagem Filmes, filmes como Turma da Mônica, que todos conhecem. E, infelizmente, um câncer no cérebro a acometeu e ela se despediu de nós mês passado. E outra é Marta Antunes, e eu prometo não me emocionar, porque foi uma amiga muito querida, nossa ex-vice-presidente, e que era muito... Desculpa, gente. A Marta é uma das mulheres que eu mais admiro nesse movimento espírita, que no campo da mediunidade deixou tanto para a gente, tantos, mesmo adoentada, com o corpinho debilitado, carequinha, ela fazia as lives, ela fazia as palestras em tratamento severo, nunca deixou de trabalhar, de se dedicar à nossa doutrina. Então é uma inspiração para mim, sempre será. E essas duas hoje espero que estejam aqui representadas. Hoje, na hora do café, encontramos Maísa e Campete, e ele me falou: Maiara, você parou para perceber que você e Maísa são as únicas duas mulheres convidadas para o congresso?
Gente, que responsabilidade, mas que honra, de fato, né? Primeiro, não tem como me igualar a Maíse. Mas que honra representar estas duas mulheres que me inspiraram tanto e continuaram me inspirando, e ao mesmo tempo um pouquinho de cada uma que aqui está presente. Marta ia muito conosco para as gravações. A gente, como FEB Cinema, acompanha o passo a passo de cada um dos filmes. Isso é sempre bom a gente frisar. A gente procura parceiros que coadunem com o nosso pensamento, com esse respeito doutrinário, com os valores contidos na nossa doutrina. Então, os filmes que vocês veem, né, com o selo coprodução ou produção de FEB Cinema, ou participação ou apoio em divulgação, são todos muito analisados previamente. Desde o roteiro até a parte em si da gravação, o workshop para o elenco, nós falamos todos a eles, o nosso presidente também fala sobre a instituição, sobre Emmanuel, né, cada um dos perfis de cada um dos filmes, e nós estamos com o olhar sempre muito de perto. E Marta também fazia esse papel junto conosco. Nós estivemos no nosso lar, nos bastidores no nosso lar, não sei, mas nos bastidores do nosso lar 2. E assim que nós chegamos, descemos do táxi, a gente, né, que compartilhava, né, Godinho, um pouco da existência com ela, a gente sabia quando ela estava vendo alguém, né? E ela desceu do táxi e paralisou. E eu, Marta, você tá bem? Não, estou. Daqui a pouco eu lhe falo. Tudo bem. E aí fomos almoçar, para vocês terem ideia, para um filme, para uma cena. A gente tem ali 200 pessoas gravando, né? E inclusive aqui eu aproveito, porque uma curiosidade. Isso tudo que eu estou contando, gente, está no livro dos bastidores do nosso Lar 2. Tive a honra de ser autora. Hoje à tarde estaremos no autógrafo, inclusive. Isso tudo está lá contado. Mas foi muito interessante porque nos toca muito, né, as histórias, e Marta fez muita presença nesse sentido. E na hora que sentamos, né, desculpa, eu ia falar que nós gravamos, muita gente fica, Severino, por que faltou aquela cena? Por que aquela história não foi contada? Gente, curiosidade, nosso Lar 2 nós gravamos 30 mil horas, foram 30 mil horas de gravação, para que nós chegássemos naquele resultado que vocês viram, menos de 2 horas de filme. Então, muita coisa vai, infelizmente, ser deixada de fora, o que nada impede de que haja continuidade, até melhor nesse sentido. E aí, voltando, estávamos no almoço, com toda a equipe, todo mundo senta junto, é uma grande família, pessoas muito empenhadas, uma ambientação muito bonita. E ali contagiados, né, pela cena que nós tínhamos acabado de gravar, e era Edson Celulari descendo, gente, a entrega desses atores também. Fiz entrevista com cada um deles, e o Edson, sobretudo, ele nos trouxe muitas emoções nos seus relatos. Ele tinha perdido o pai, tinha nascido a filha, né, e nessa transição ele refletia sobre a vida e a importância dele estar ali naquele momento. Então a gente pensa que os atores estão ali apenas profissionalmente, não, eles realmente se entregam. E o elenco é pensado também nesse sentido, pessoas que sintonizem. E foi muito interessante porque nesses relatos ele perguntava, inclusive virou, né, amigo de Godinho, porque ele grudou, né, Godinho, a quantidade de perguntas que ele fez ao nosso presidente. Muito curioso em saber cada vez mais sobre a nossa doutrina. Assim aconteceu com Nelson Xavier, intérprete de Chico Xavier, que ateu, após o filme, ele relatou, né? É difícil, não tem como eu ficar indiferente à espiritualidade após interpretar Chico Xavier, ter contato com uma história dessas, né? O nosso médium amado, querido, que também sempre se faz presente. Mesma situação, Danton Melo. Não sei quem assistiu Predestinado, quem não assistiu, assista. Ele interpreta Zé Arigó. E ele, agnóstico para ateu, como ele dizia, uma das cenas, quem assistiu aqui Predestinado? Olha, gente, que beleza. Não sei se vocês lembram da cena da prisão, né? E ele fica um tempo lá e a população se mobiliza para todos, né, mostrarem a pessoa querida que ele era, o trabalho bonito que ele realizava. E o ator diz que entrou na prisão e começou a chorar copiosamente.
Aquilo tocou de uma forma que ele disse: eu não sei explicar o que aconteceu, mas hoje eu não posso mais dizer que eu sou agnóstico ou ateu. Né? Então a gente vê o peso. Nunca é e nunca será apenas um filme, gente. Aqui a gente está falando hoje de arte, portanto estamos falando de amor, né? E essa arte, ela pode não salvar uma vida, mas ela salva um instante. E esse instante pode realmente mudar um caminho. Então a gente tem que trabalhar sempre com muita seriedade. E aí eu mostro para vocês a seriedade mesmo, né? A importância de estarmos ali entregues 100%, para levar o melhor para vocês, mas já eu vou falar também da responsabilidade não apenas nossa do lado de cá, mas de vocês também como público que vai consumir este produto final. Mas Marta, depois daquele início ali no táxi, sentamos para almoçar, e aí ela puxou assim na minha manga: Maiara, olha quem está vindo ali. Não, o interessante é que é lá que a gente vê também, né? Eu tenho algumas mediunidade de evidência, eu não tenho. Olha quem está vindo ali. E ela começou a chorar. Eu falei: minha gente, quem é que está vindo ali? Né? Porque ela chorando daquela forma. E aí ela chorando, eu esperei, dei o tempinho. E ela virou e falou: você sentiu alguma coisa? E sim, né? Senti uma presença muito forte. Muito forte. E ela falou: Chico chegou. Eu falei: meu Deus do céu, minha roupinha tá tão simplesinha. E aí ela falou: chegou, com aquele jeitinho dele, caminhar, né, sereno, um passinho de cada vez, e beijou a testa de cada um de vocês. Aí, minha vontade era nunca mais lavar a testa, né, gente? Porque olha, Chico, né? E aí foi, ela disse, ele deixou a mensagem, e eu vou repassar para toda a equipe, agradecendo pela seriedade com que vocês estão cuidando e lidando com o cinema. Né? A importância de termos agora um setor estruturado FEB Cinema justamente para poder levar a melhor qualidade evangélica possível para todos. A gente está sempre muito empenhado, gente, que essa mensagem... A gente às vezes contabiliza, claro, porque a gente trabalha com parceiros que para eles é importante ver uma sala cheia com filmes de conteúdo espiritualista, né, e saber que eles podem promover ali, esticar mais semanas, promover a abertura de mais salas, por isso a importância de estarmos sempre muito presentes. Muito necessária a presença de todos vocês, gente. Nós podemos fazer o melhor filme possível, melhor roteiro possível. Se o público não estiver presente... Para o distribuidor, isso é sinônimo de não há uma demanda, ou seja, não haverá continuidade de outros filmes. Então, para todos que querem Paulo Estevão, renúncia. Quem mais? O que mais vocês desejam, gente? Ivone? Qual? Ave Cristo. Menina, deixa eu lhe contar. Há 2000 anos, 50 anos depois de Ave Cristo, estão contemplados em Emmanuel, que sairá, e aqui eu vou dar spoiler, em primeira mão, segundo semestre de 2027. Lá nós contaremos as 6 existências de Emmanuel, contemplando o Ave Cristo. Gente, chorei. E eu sempre falo isso, e as pessoas falam, você repete o seu discurso. Porque eu sempre falo... A gente assiste, a gente acompanha o roteiro, a gente assiste o primeiro corte. Voltando para Brasília, inclusive, Godinho, em março, já temos um compromisso de assistir o primeiro corte de Nosso Lar 3. Então, a gente acaba, né, se envolvendo muito, mas é interessante, gente, que a gente conte com vocês, né? Eu contabilizo em corações alcançados, em mentes alcançadas, né? Mas os diretores, distribuidores contabilizam em números, em bilheteria, né? Então é importante que a gente mostre que a gente deseja cada vez mais conteúdos com estes valores. E aí sim eles verão, aliás, eles verão não, eles já estão vendo. O nosso diretor João Rabelo, diretor da FEB Cinema, fala que a gente está no namoro com a Disney. Eu falo, não, Rabelo, a gente não está no namoro. Já estamos no noivado, gente. Com a aliança no dedo. Porque nós fizemos Nosso Lar 2 com a Disney. Nós estamos já, né, nesse primeiro corte de Nosso Lar 3, com a Disney.
já estamos estudando Nosso Lar 4. Aliás, quem assistiu Nosso Lar 2 aqui? Muita mão não levantada, vejam só. Nosso Lar 3, quem vai assistir? 4. E 5? Aí, Godinho, a gente vai ter que correr, que a fila já está grande, e nem eu sei se vai ter os 5, mas a fila já está montada e é comprida, né? Mas fico feliz, gente, por essa participação de vocês, porque vocês é que vão nos ditar. Estamos no caminho certo, as linguagens em termos de comunicação e cinema, o que anseiam, nossas portas sempre abertas para ouvi-los, né? E verificar aí as tantas demandas dos mais de 800 títulos que a FEB Editora tem. Então, temos muita história a ser contada. E aqui é interessante, uma das nossas consultoras é a Patrícia Kamitsuji. Ela é ex-presidente da Fox, ex-presidente da Universal e ex-diretora da Disney. E ela fala, uma das grandes dificuldades do cinema nacional é a gente ter bons roteiros. E vocês têm roteiros prontos, vocês têm diálogos prontos, vocês têm personagens prontos, vocês têm falas prontas, todas com uma grande qualidade. Como ela diz, é um catálogo premium que ninguém mais tem, né? Então, daí, para a gente desdobrar em vários títulos, e aqui só uma explicação, porque foram tantas pessoas me parando nos corredores perguntando deste título ou daquele, nós levamos cerca de 2 anos para fazer um filme. Né? Então, por isso que a gente faz, nós já temos vários contratos em andamento, porque é justamente para preencher as lacunas ano a ano. Quando começamos a FEB Cinema, nós tínhamos a expectativa de fazer 5 filmes em 10 anos, pelo menos. Nós já estamos, agora em 2026, com cerca de 8 filmes para os próximos 6 anos. Então, é um trabalho muito grande, a gente está sempre na intensidade correndo, mas é de muita felicidade, né? E verificar... Enio, esqueci de projetar. Uma apresentação que eu fiz para vocês, só para vocês identificarem alguns dos números. Hoje nós estamos num cenário muito favorável ao cinema nacional. Por 2 anos consecutivos, nós estamos, né, sendo indicados em premiações muito importantes para o cinema. Então, ainda estou aqui, agente secreto, né? A gente está num momento muito oportuno, tanto para a visibilidade internacional, quanto para que a gente possa aí fortalecer as ações nacionalmente. Então, é a gente pensar sempre na importância de ocupar os espaços de forma positiva. A gente vê muita coisa sendo produzida, nem sempre mantendo a fidelidade doutrinária, nem sempre mantendo a força realmente dos valores a serem trabalhados por nossa doutrina. Então, a gente ter só aquele cuidado também com o que a gente consome. É muito importante que a gente sempre verifique antes de repassar uma mensagem, até o próprio Campetti falou ontem, né? É bom, é útil? Se não for, não passemos adiante, porque a gente acaba sendo multiplicador de mensagens não muito edificantes. Então, sempre que tiverem dúvidas, por exemplo, que nós pudermos ajudar, a gente estamos à disposição. A FEB Cinema, a comunicação da FEB, estão todas realmente à disposição de todos vocês. E voltando a Kardec, Leon Denis, que fala que o Espiritismo vai abrir para a arte horizontes sem limites, estamos neste momento. A gente tem que fazer o bom uso disso, né? Mas a gente depende realmente desse trabalho conjunto com todos vocês, para que a gente possa aí realmente chegar a trabalhos cada vez mais intensos. É só para mostrar para vocês alguns números hoje de nossas realidades em relação ao cinema e esse potencial que nós temos de nossas obras espíritas, né? Que a gente possa impulsionar cada vez mais. Trago alguns dos depoimentos, e é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que emocionam muito e mostram que não é apenas um filme. Eu queria aqui só fazer um exercício rapidinho com vocês, se possível. Como é antes do almoço e não depois, eu posso fazer, porque ninguém vai dormir. Fechar os olhos durante 30 minutinhos. Ninguém vai dormir, né, gente? A gente nem almoçou ainda.
e pensar no filme que marcou a vida de vocês. Seja uma cena, seja um filme. E nesse momento lembrar onde estavam em casa, com os pais, com os amigos, que momento vocês compartilhavam. Não preciso falar os títulos. Inclusive eu tenho que aqui, não sei se Marco está presente, se tiver, levanta a mão, mas eu sou míope mesmo, eu não vou ver. Ele relatava no almoço ontem, eu achei muito interessante, porque para mim é a gente verificar como o nosso trabalho está dando certo. Nosso trabalho, que eu digo de todos nós. Ele relatava como ele chegou ao Espiritismo. Foi justamente através do nosso lar. Ele disse que foi o pontapé para que ele começasse a estudar mais a respeito da obra, né? Aqui, né, quem sou eu para falar? Eu trouxe Leon Denis para falar, né, gente? E é justamente sobre o Espiritismo na arte. A gente precisa sempre beber nas fontes, né? Não estamos aqui falando de dígitos, números, estamos falando de corações. E tanto Denis quanto Kardec sempre nos trazem essa importância da gente bem trabalhar a arte, da gente conseguir. Eu vi muitos jovens aqui com a camiseta, inclusive, camiseta muito maneira. Gente, eu só tenho gírias, meus amigos falam que eu tenho gírias de vovó, mas muito maneira, muito batuta. E é uma forma da gente também trazer a juventude para os centros, seja por meio da comunicação, seja por meio do cinema, o audiovisual. Juventude que é tão criativa, né, que interage tão bem, e que a gente possa aqui realmente fazer o melhor uso possível dessas ferramentas também para chamá-los e mantê-los dentro dos nossos centros, das nossas casas, né? Esses são alguns números pós-pandemia. Nós não estamos no melhor cenário. Nós realmente perdemos muito do público, porque também vieram os streamings. E é aquela coisa, a gente tem que aliar as ferramentas. Muita gente fala, pode manter lá na anterior, por favor. A gente sempre fala de substituições de ferramentas de comunicação, a gente não está tratando disso. Comunicação, a gente faz a integração das ferramentas, para cada público uma linguagem. Então, o cinema, o streaming vem se juntar ao cinema. No nosso lar, em 2010, nós fizemos uma ação de comunicação completamente diferenciada do que Nosso Lar 2 em 2024. Em 14 anos, nenhum de nós aqui era a mesma pessoa. Todo mundo mudou. Mudou em expectativas, mudou em leitura de cenário. E aí veio o streaming, que é outro nosso aliado. Nós também temos trabalhado via FEB Cinema em relação a séries, por exemplo, né? Então, a gente busca sempre unir as ferramentas, mas é importante que a gente lembre, e isso eu escutei muita gente falando, não vou pro cinema assistir, porque vai chegar no streaming. Primeiro que não é certeza. Para que chegue no streaming, é preciso que ele desempenhe muito bem esse papel no cinema. Então, não volto a falar da nossa responsabilidade, né? Como esse consumo. Um ponto muito interessante, que também traz a esse nosso papel como espíritas, que embora comunicadora, inclusive escrevi um artigo para o Reformador com esse título, Somos Todos Comunicadores. Todos os espíritas são comunicadores e têm esse papel de compartilhar esse tesouro com todos, né? Então, ao consumir e prestigiar uma obra espírita, seja teatro, seja música, seja filme, nós estamos colaborando como espíritas que somos. E é interessante observar um cenário muito importante, e agora se abrindo internacionalmente, né? Nós tivemos até uma repercussão recente da fala de um companheiro falando, né, que nós estamos indo para Hollywood. Se a gente parar para observar, os nossos parceiros já são de Hollywood, né? Disney, Universal, mas estamos em algumas tratativas iniciais ainda para que nós possamos aí chegar em títulos para fora também, em outros idiomas também. Nessa questão de contabilizar, que a minha contabilização é em termos de corações atingidos, nós temos, se contarmos somente esses filmes, eu vou incluir também Divaldo, nós chegamos a 7 milhões de pessoas nos cinemas. Sete milhões de corações, né? E esse é um número muito interessante, porque, volto a falar, né? A gente está mostrando que a gente
deseja esses conteúdos cada vez mais. Nós seremos cada vez mais tocados por eles. Estamos, sim, chamando a atenção de muitos. Não posso, infelizmente, falar, gente. Estou soltando alguns spoilers, outros eu não posso ainda, mas em breve nas redes da FEB a gente trará, né, essas informações. Mas é importante a gente observar, desde 2008 com Bezerra... Opa, já escapulei. Desde 2008 com Bezerra, muita gente, por exemplo, falou da parte técnica. Bezerra não teve uma parte técnica muito boa, né? A gente poderia ter melhorado nesse aspecto, estamos sempre melhorando, inclusive. Viremos aí com o Nosso Lar 3, com efeitos muito interessantes, com Emmanuel muito tocante. Nosso Lar 3, gente, Fábio Assunção e Carol Castro. Nós temos Emmanuel com o Mohamed, são 5 Emmanuels, 5 atores, né? E de 2008 com Bezerra, com esses problemas técnicos, foi muito interessante porque ninguém questionava a mensagem ali abordada no filme. Todo mundo questionava a parte técnica. Eu acho que isso aqui poderia ter sido mulher, mas o conteúdo se manteve. E é isso que a gente busca, é levar para vocês o melhor conteúdo possível. E aí fomos de 2008 até 2019, Divaldo, tivemos Predestinado, Joelma, é bom destacar também, né? Muito importante para a gente em termos de cinema. Pode passar para o próximo. E aqui, dessa lembrança que cada um de vocês teve, que eu falo, nunca é apenas um filme, eu trouxe alguns relatos rápidos de pessoas que, espontaneamente, foram até os canais da FEB para dar esse feedback sobre como o filme interferiu em suas vidas. Eu vou até tirar aqui porque eu não consigo para eu ler, né? Se eu conseguir ler, porque eu sempre choro. Aqui é esse o verdadeiro alcance e impacto de nossas ações e que buscamos em cada um dos atos que realizamos como FEB Cinema. Em relação ao Nosso Lar. O Nosso Lar eu assisti quando meu filho foi assassinado. Não sou espírita, mas foi com obras como o Nosso Lar que percebi o quanto o espiritismo tinha e ainda tem muito a me ensinar. Sou umbandista, li todos os livros de André Luiz, assisti Nosso Lar várias vezes, assim como outros filmes espíritas. Amei demais cada livro e cada filme. Estou muito feliz com a chegada desse novo filme e ansiosa para assistir. Sou evangélica, mas não vejo a hora de assistir. O universo é cheio de mistérios. A gente vê também o respeito, né? Como o cinema ultrapassa essas fronteiras, como a arte nos permite falar, né, sem proselitismo, sem imposições e tocar tantas pessoas. Sobre Chico Xavier e as Mães de Chico, fui indicada a assistir o filme. Perdi meu filho da foto, na Ayla indicou, e a falta dele é grande, mas a minha confiança em Deus é maior que tudo. Deus sabe de todas as coisas. Te amo, Deus. Obrigada por ter momentos lindos com meu filho guerreiro. Cardiopata congênito, 3 cirurgias, muitas sequelas e lutas. E que hoje descansa na paz do Senhor. Te amo eternamente, filho Victor. Com minha esposa, estamos vivendo momentos complexos que envolvem a perda de nosso querido filho Pedro. Sabemos que ele está sendo bem cuidado e tratamos de experimentar todo dia o amor que perdura e liga nossos espíritos. Deus abençoe nossa existência e que nos transforme em seres para amar incondicionalmente. Foi no dia 11 de junho de 2024, desempregado, com um filho pequeno para criar, mas no coração não existia desespero e o amor na esperança, e sim o amor na esperança de um futuro melhor para mim e para os meus. Graças a esse filme, mudei contextos, revi muitas coisas. Obrigado, Chico. Obrigado ao Espiritismo. Obrigado ao único Deus que não é A ou B e sim de todos. Obrigado, Jesus Cristo, pela sua imensa bondade e ao orixá e aos orixás e guias que a cada dia me fazem, poderiam fazer muito, sermos, né, pessoas melhores. Chico Xavier, as Mães de Chico. Perdi meu pai hoje, faz 9 dias, e está doendo muito. Está difícil de me conformar. Estou assistindo esse filme para entender um pouco. Amei este filme porque estou no lugar destas mães e sinto uma angústia porque também perdi um filho e não consigo aceitar. A cena do hospital foi um gatilho. Chorei demais.
Eu e minha família passamos por isso. Minha amada irmãzinha, apenas 9 meses de vida, partiu assim. Dentro de um hospital, lutou tanto pela vida, lutou tanto para ficar conosco. Que dor, que saudade, irmã. Te amarei até o fim, te amarei além da eternidade. Ouso dizer que esse filme já me impediu do suicídio inúmeras vezes. Sou muito apegada à minha mãe, assim como o Theo e a Elisa. Não quero deixá-la em sofrimento eterno por minha culpa, chorando pelos cantos, lembrando de mim. Ela é a única pessoa que ainda me prende a esse mundo no qual eu não vejo motivos para ficar. Sempre que esse pensamento começa a rondar minha cabeça, quando essas vozes começam a me induzir, eu venho aqui. E de alguma forma isso me dá forças para continuar. Eu preciso falar mais alguma coisa? Porque é isso, gente, que nos faz levantar da cama todo santo dia. É você ouvir que a pessoa que está pensando em suicídio deu uma pausa, deu um respirar, como a música que nos contava, né? E pôde continuar a sua caminhada. Que alguma mãe está sendo consolada em seu luto por conta de uma cena específica, uma fala específica, e é o que eu digo. Inclusive, eu vou aqui só ler também para vocês uma falinha que eu achei muito, que coaduna muito com isso que a gente acabou de mostrar, que é de Viana de Carvalho, o nosso querido Divaldo. A arte tem como meta materializar a beleza invisível de todas as coisas, despertando a sensibilidade e aprofundando o senso de contemplação, promovendo o ser humano nos páramos da espiritualidade. Graças à sua contribuição, o bruto se acalma, o primitivo se comove, o agressivo se apazigua, o enfermo se renova, o infeliz se redescobre e todos os outros indivíduos ascendem na direção dos grandes cimos. E eu encerro com Viana de Carvalho, por meio de Divaldo Franco, encerro a primeira fase. Porque quem me conhece sabe que eu sou bem dinâmica e eu queria promover uma coisa diferente e que remetesse a vocês essa emoção que eu sinto ao trabalhar com cinema. Então eu estou convidando vocês aqui para estarmos juntos também nessa segunda fase, porque eu resolvi trazer uma surpresa. E eu espero que vocês gostem. E por isso que Enio está aqui, já no palco, no dia 2 de abril de 2026. Não sei se todos estão sabendo, nós teremos o lançamento nacional de um filme da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Qual é? Chutem. Oh, eu ouvi um sopro aqui do palco. Sexo e Destino. Anotem nas suas agendas, gente. Olha o compromisso que a gente falou. A gente precisa, né, se unir. Vamos unir naquelas caravanas. Enio estava me falando que levou 1.700 pessoas. A Federação Espírita, né, no lançamento do filme, nós lotamos aqui mais de 18 salas de cinema. E no lançamento desse filme, nós vamos repetir esse movimento. Então nós vamos nos encontrar lá no cinema, tá? Foi muito bom. É isso mesmo. E eu queria chamá-los para esse momento especial, que foi pensado com muito carinho. E a gente teve a oportunidade, inclusive com o presidente Godinho, de acompanhar esses instantes que foram bem emocionantes. E eu vou pedir para os nossos amigos que ali estão para chamarem o teaser, para vocês sentirem um pouquinho do gosto do que vai ser Sexo e Destino nos cinemas a partir de 2 de abril. Não, ela só me falou que tinha acontecido um acidente, mas que estava tudo bem. Olha, não demora muito. A gente vai ficar junto. Não, infelizmente, a minha esposa acaba de falecer. Nunca daria certo. Você tem idade pra ser meu pai. Só que eu amei ontem. Eu vou me casar com a Marina. Jamais! O Cláudio tentou me beijar e tentou tirar minha blusa.
Se não fosse eu, essa família desmoronava. Respeito se dá a quem merece. Se não é o cliente predileto dessa humilde casa. A sua enteada Marita me procurou. Vou direto ao assunto. A Marita pediu para a Cristina te mandar uma mensagem. Mas eu não recebi mensagem nenhuma. Não, tudo bem que eu tenho que falar com a Marita, mas eu não iria, aqui não é lugar pra ela. É claro que você não vai. Não vai responder que vai. Peguei com a Martela com tudo que tá acontecendo. Não faz isso, vai! Sai! Essa tragédia é tudo culpa dessa desgraçada. Assassina. Os erros são grandes professores diante da sabedoria divina. Sexo e Destino, o filme, lançamento em abril de 2026. E, gente, vou pedir aqui a colaboração de vocês. Contagem regressiva de 5, 4... Na tela, a equipe de Sexo e Destino. Pode falar. Boa tarde a todos. Bom dia, amigo. Sidney, Tommy, Jaedson, André Luiz, Carol, querida dedicada, Tato Gabos Mendes, Letícia, estamos aqui com Totia. Totia estava em viagem, mas conseguiu participar conosco. Uma equipe realmente entregue, gente, dedicada, e que a gente agradece muito a presença de vocês e gostaríamos de ouvi-los para falar um pouquinho sobre as emoções de Sexo e Destino. Muito bom. Mayara, o Espírito Emmanuel, numa mensagem que chama-se Socorro Oportuno, ele diz que a maior caridade que poderíamos fazer com a doutrina espírita é a sua própria divulgação, né? Então, vamos fazer essa linha aí, né, dessa experiência, como é que tem sido para eles participar dessa experiência de um filme espírita. Perfeito. Tommy, está com você. Bom, realmente participar de um filme espírita é uma emoção muito grande, né? Contarmos uma história na qual ela nos toca o coração profundamente, né? A nível de todos os acontecimentos trágicos, vamos dizer, das famílias do Rio de Janeiro, naquele momento, né? O filme foi baseado nos dias de hoje, mas a história, ela conta realmente os fatos que aconteceram. Mas eu gostaria de deixar um pouco mais isso para os atores, né? Porque eles, diferentemente da gente, vivem essa emoção, né? Então, numa ordem, a Letícia, enfim, falar, depois vamos entrando sequencialmente os outros, aí você pode chamar, você já tem o know-how de poder fazer isso, e o Sidney também. Sidney, meu amigo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Eu estava escutando aqui a Mayara falar e me lembrando aqui do histórico da nossa vida e desse propósito de divulgar mensagens do bem, né? E aí, durante a fala dela, me formou aqui uma linha do tempo muito clara e que a gente acaba entendendo que Deus está no comando do tempo, né? E que a gente só está aqui para ajudar a colaborar com alguma coisa. Então, nessa memória do tempo, nós lançamos o filme em 29 de agosto de 2008, nós lançamos o filme Bezerra de Menezes. E quando a Mayara comentou sobre as questões técnicas, e realmente o Bezerra é um filme muito frágil no quesito técnico, né, mas de uma mensagem muito linda, contando a trajetória desse humanista, né, que foi referência no Brasil inteiro.
E aí, Mayara e meus amigos aí, meus irmãos espíritas, em 2007, nós estivemos no Congresso Espírita, Mundial Espírita em Cartagena. Tivemos a oportunidade de levar o primeiro projeto do Bezerra de Menezes, que era um docudrama. E esse projeto, esse filme foi exibido lá para um pouco mais de 2.000 pessoas, e a gente acabou fazendo uma pesquisa. Como eu falei, ele era um docudrama, era um documentário com algumas cenas fictícias. E foi unânime, né, na pesquisa que a gente fez, uma pesquisa bem analógica ainda, que era um questionáriozinho e tudo, dizendo assim, puxa, que maravilha, o filme é excelente, que coisa maravilhosa, mas se fosse um filme, que produto bacana, mas se fosse um filme, tinha essa frase recorrente, de que se fosse um filme seria muito melhor, né? E paralelo a isso, no mesmo período, na mesma data, a gente estava com uma visita com o Cadu, que era à época diretor da Globo Filmes e que assistiu esse mesmo docudrama. E ele disse, rapaz, no nosso país ninguém vai assistir docudrama em cinema, ninguém. Se fosse um filme, se fosse um filme, recaiu sobre o Bezerra de Menezes, né, em 2 momentos no mesmo período, 2 vezes no mesmo momento. E aí a gente tomou não sei se um ato de loucura, para quem a gente perguntou tecnicamente dos entendidos de produtores de cinema, como é que era transformar aquilo num filme, num longa completo, né? Mas aí, devido a um trabalho genial do Glauber Filho, nós transformamos um docudrama num cinema, num filme para cinema, né? Por isso que ele tem várias fragilidades técnicas, porque ele era um produto documentário, foi transformado numa ficção dramatizada. E, graças a Deus e a todo o apoio que nós recebemos, principalmente da Federação Espírita, né, do Movimento Espírita, ele foi o filme nacional mais assistido em 2008. E abriu muitas portas, né? Na sequência, nós tivemos o Chico Xavier, depois a FEB veio com o nosso LA1, enfim. E aí me recordei também aqui, que no dia 17 de outubro de 2008, nós recebemos um e-mail do nosso querido Nestor negando os direitos para a gente produzir o filme Sexo e Destino. Então, em 17 de outubro de 2008, a gente estava querendo novos projetos, né? E mandamos uma carta para a FEB pedindo a liberação do Sexo e Destino. E, infelizmente, ou felizmente, como eu vejo agora, foi negado naquele primeiro momento. Por quê? Né, como eu disse, Deus está no comando do tempo. Se o filme Sexo e Destino tivesse sido liberado para a gente teria se dedicado a ele naquele período, e não teria tido a oportunidade de fazer o filme As Mães de Chico Xavier, que nós lançamos em 2011, e que foi tão bem transcrito aqui pela Mayara, vários relatos de pessoas que são tocadas, ainda hoje nós recebemos muito isso, que são tocadas e são acolhidas pelo filme As Mães de Chico Xavier, que foi lançado em 2011. Então, sequenciamos com vários outros projetos, né, Divaldo principalmente, mas em 4 de dezembro de 2017 nós tivemos a felicidade de assinar um contrato, finalmente, da liberação dos direitos do filme Sexo e Destino para a gente. E aí começamos realmente um trabalho muito árduo de desenvolvimento do roteiro, né? E a gente tinha a ideia de fazer esse filme realmente como retrato livre, com todos os tempos, né, todos os períodos ali que o filme são relatados, que o livro relata, né, a toda a história. Mas, devido aos custos, né, de você trazer um filme de época tão denso quanto o livro retrata, a gente resolveu puxar a história para os tempos atuais, que foi muito bem acolhida pela equipe da FEB, e daí veio o convite da gente puxar o nosso querido Tommy, que é um profundo conhecedor do livro, né, tem vários grupos do livro há muito tempo, e é um produtor renomado, reconhecido no Brasil inteiro, né, de longas datas. A gente fez o convite para ele participar com a gente da produção
do nosso Sexo e Destino. Então nós estamos nos dias de hoje com um filme muito bonito, uma produção lindíssima. Tecnicamente eu acho que a gente melhorou com relação ao Bezerra, né? Com relação a toda a estrutura, atores, né? Um roteiro bem amadurecido. Então a gente, se Deus quiser, agora em abril, né? Vamos atrás de uma janela de exibição aí que assegure, né? Uma oportunidade dos espíritos assistindo a maior número de salas possíveis do nosso filme Sexo e Destino. Então é com muita gratidão que eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês em um congresso espírita, né, pelas fotos que a Mayara me encaminhou agora mais cedo, né, um congresso que está realmente bem cheio, com mais de 2.000 pessoas. Eu acho que a gente repete aí um pouquinho do que foi Bezerra de Menezes no congresso de Cartagena em 2007. Então eu compartilho agora a palavra com o Tommy, né, que está realmente capitaneando aí o nosso filme, juntamente com toda a equipe técnica. Obrigado, pessoal. Pessoal, complementando um pouquinho o que o Sidney falou sobre Bezerra de Menezes, né? Nós já estamos trabalhando o Bezerra de Menezes 2, né, Sidney? Lembrando que esse ano agora estamos preparando isso para chegar para a Maiada, né? Em breve, espero eu. Da mesma forma como estamos trabalhando no Sexo e Destino, né? Que assim, a gente está altamente entusiasmado, né? Não vou falar muito, porque eu gostaria também que o diretor e os atores falassem, né? O tempo é curto, né? Enfim, passaria a palavra para o diretor para em seguida logo os atores também poderem falar um pouco sobre o que eles sentiram, a emoção, enfim, qual a mensagem que eles efetivamente, né, tiveram com relação à produção desse filme. Eu sou suspeito, eu sou espírita, né? Então não fico além daqueles que não são, mas eles realmente fizeram um trabalho maravilhoso e, enfim, agradeço imensamente a todos eles e a vocês todos que estão aí presentes, né, nesse congresso maravilhoso, né? A Mayara sempre nos dando suporte, enfim, o nosso coração está junto de vocês aí. Passa a palavra para o Márcio Trigo, a primeira deixa do momento. Bom, estão me ouvindo ou não? Está dando para ouvir? Eu acho que tá. Beleza. Indo bem. Bacana, beleza. Prazer, sou o Márcio. Tive a honra de ser convidado pelo Tony para adaptar e escrever o roteiro junto com mais 3 roteiristas, né? E para nós foi um grande desafio, né? Tudo, né? Uma história muito forte, uma história muito densa, né? Uma história de como a gente tratar isso de uma maneira que não ficasse tão pesada, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Trouxemos para os dias atuais, né? E muitas coisas tiveram que ser readaptadas, né? Porque na época que foi escrito o livro não tinha telefone celular, não tinha, né, essas coisas todas, né? Então, assim, a gente teve que botar esse filme na tecnologia atual também, né? Mas, assim, do que a gente escreveu, do que a gente pensou, do que a gente, né, e do que a gente filmou também, acho que a gente conseguiu fazer um filme bem sensível, e passando a ideia, né, do amor, da ideia da redenção, a ideia de você poder até aqui nessa vida poder se redimir um pouco do que você causou ou causa, né, quando você não está bem preparado espiritualmente. E basicamente é isso. O elenco é maravilhoso, a equipe técnica muito legal, também se imbuiu de uma força, de uma espiritualidade. Todo mundo, o set era sempre muito respeitoso, muito carinhoso com tudo, né? Com todo mundo, né? E respeitando o que essa doutrina
prega, né? Então, assim, eu acho que isso, o que acontecia no set, tá muito visível na tela. E é isso, espero que o público, né, no geral, né, goste do filme, e assim como eu gostei de fazer, e nós gostamos de fazer, e estamos gostando de fazer, porque ainda não terminamos, né? Então, assim, tá muito bacana. Excelente. Antes de passar para Letícia e para Carol, que são Marita e Marina no filme, e para o Tato e para a Toti, também o Marcelo, caso deseje falar, né, um pouco sobre assessoria, tenho que dizer que o Tato, gente, dá uma raiva no filme, desculpa, Tato, mas o seu papel... Então, depois você fala um pouquinho sobre as emoções, mas eu queria ouvir também depois nosso André Luiz, Carol e Letícia. Vamos dar início a Carol, né? A Letícia, depois vamos na sequência. Oi, gente, bom dia. Sou a Carol Macedo, faço a Marita, uma personagem de uma menina muito sofrida. É uma história muito forte, mexeu muito comigo, né? Acho que fazer um filme com a temática espírita para mim foi muito especial, não só como atriz, mas como ser humano também, né? O espiritismo ele sempre fez parte da minha vida, da minha forma como enxergar o mundo, como compreender os desafios, né? Da nossa vida, do nosso dia a dia, os encontros que temos pela nossa vida, os propósitos de jornada. Então, o espiritismo sempre fez parte da minha vida. E eu não imaginava que um dia eu pudesse interpretar uma personagem com a temática espírita, principalmente como a Marita, né? Que é uma menina que sofre abusos dentro de casa e tem que tentar lidar com isso de uma maneira... com fé, ou positiva, ou tenta entender um pouco os lados, se a culpa é dela, se a culpa é do próximo. Então, a gente sabe que muitas mulheres e muitas meninas vivem isso todos os dias dentro de suas casas. Então, acho que essa minha personagem, ela vai trazer de alguma forma consciência e conexão com essas pessoas e com a espiritualidade em si. Né? Eu acredito muito na arte como instrumento de luz e eu acho que esse filme ele pode contribuir sim com mensagem de fé, de continuidade de vida, de crescimento, e foi uma honra e uma responsabilidade muito grande. Excelente. Passar a Letícia. Boa noite. Oi, boa noite, meu nome é Letícia. Eu sou muito, muito grata por ter recebido esse projeto na minha vida, porque assim como a Carol falou, eu desde pequena tenho uma conexão muito grande com o kardecismo. Eu nasci praticamente dentro do kardecismo por muitos anos, então quando me veio essa oportunidade, eu enxerguei como um propósito, né? Porque assim como o espiritismo, a gente acredita que nada é por acaso, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. E eu enxerguei muito esse projeto, com todo mundo que estava sempre alinhado, como uma grande responsabilidade de passar a mensagem do André Luiz, que eu acho que esse filme tem um grande propósito de doutrinar, no sentido de trazer como que é, né, o processo evolutivo, porque a gente tem um filme, né, Nosso Lar, que mostra um umbral, mas não tem ainda um filme que mostra como que a gente passa dessa transição. E esse filme, ele tem uma comunicação muito moderna, eu acho que ele conecta, assim, ajuda a doutrinar esses jovens para poder trazer de perto essa esperança de você estar sempre no tempo para poder evoluir, porque todo mundo tem um tempo, né, diferenciado, e ele mostra de perto as dificuldades, os vícios, todas as nossas dificuldades que a gente tem de cada forma, de diferentes jeitos, e cada um tendo o seu tempo de evolução. Até o obsessor passando, né, do umbral para o mundo das luzes. Então, acho que é uma obra muito rica e que a gente não tinha ainda, né, o filme. A gente só tem o livro, tem a audionovela, mas não tem ainda, né, trazendo essa parte do audiovisual, a gente está sendo pioneiros. Então, foi muito lindo, assim, de poder vivenciar isso tudo, saber dessa responsabilidade e disso, ao mesmo tempo, também, eu
me aprofundei muito, porque eu pedi muito, orei muito para tanto a equipe de codificação de André Luiz, Chico Xavier, Emmanuel e todos os seus falanges para estar junto com a gente nesse propósito nos guiando, mas eu também permiti que o espírito que eu representei, que é a Marina, pudesse estar perto, me trazendo com bastante realidade, para ficar muito realista o que ela tinha de fato sentido, passado, e eu de fato consegui sentir muito isso, tanto é que até no final do projeto, das gravações, eu sentia que eu tinha que orar para ela seguir e permitir que eu pudesse cada vez mais me desconectando dela, porque para mim foi um trabalho muito intenso, mas ao mesmo tempo muito, muito profundo e de grande aprendizado. Então, eu espero ter cumprido com esse propósito também de conseguir, através desse projeto, a gente passar essa grande mensagem aí de doutrinação, porque eu acho que André Luiz quer isso, né? O objetivo de André Luiz é esse, através de Chico. Muito bom. Obrigada, gente. Nós estamos com o tempo já apertadinho, mas gostaríamos de ouvir ali o convite do Tato, da Totia e do Jaedson. Bom, olá, gente. Meu nome é Jaedson Bahia. Eu interpreto o André Luiz. E estou muito feliz de estar participando aqui da live com vocês para poder falar um pouco desse projeto que nos tocou tanto, né? O André Luiz que eu faço, ele funciona como um nosso guia, né, na verdade. Ele observa o desenrolar de dramas humanos, muito intensos sobre amor, obsessão, resgate. E quando eu recebi o convite para interpretar o André Luiz, eu confesso que eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo para mim foi um desafio, né? Um desafio muito pesado, porque é um papel que exige uma entrega muito grande, e a gente, como ator, né, eu sei que isso vai valorizar muito a minha trajetória como ator, né? E eu não conhecia o Espiritismo, então eu ficava pensando como encontrar esse André Luiz. Eu comecei a pesquisar para ver se eu conseguia ter algum vídeo de voz dele, de alguma coisa, porque muita gente falava que eu conversava, né, para me entender como que era o André Luiz. As pessoas falavam que as pessoas se apaixonavam pela voz dele, porque era uma voz muito bonita, era uma voz aveludada. Então eu comecei a pesquisar disso e tentar colocar essa voz, tentar encontrar esse André Luiz para que vocês assistam no cinema e vejam realmente o André Luiz ali. E eu tinha uma coisa comigo em todas as cenas, que antes de entrar em cena, eu orava, né, e pedia ao André Luiz para que ele me deixasse da forma que ele queria ser visto na tela do cinema. Então, eu acho que isso... Teve duas cenas que eu estava um pouco para baixo, não estava tão focado na cena, e eu acho que até o Márcio vai saber qual é a cena, que eu estava errando muito texto. Então, eu acho que ali eu não estava focado, eu acho que foi um dia que eu não pedi, eu já entrei na cena, estava pensando em uma outra coisa, e aí eu acho que não estava no tom, né, que o André queria, eu estava errando, voltei várias vezes e depois acertei. Então acho que a gente fez um trabalho lindo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Espero que a aceitação do público aí com o André Luiz seja 100%. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter participado desse grande projeto. Só pelo sentimento que o Tato me fez ter durante o filme, eu não posso... Ele vai ficar por último. Totia. Olá, gente. Bom dia para todos. Bom, foi muito bom ter participado do filme, até porque eu fui criada no Espiritismo e eu estava um pouquinho afastada. E várias coincidências, né, que aconteceram durante esse filme. E quando... Bom, eu faço a Beatriz, que eu acho que é um espírito de luz, a Beatriz. E quando eu comecei a filmar, eu liguei para minha irmã, falei assim, olha, eu estou fazendo um filme, né, psicografado pelo Chico Xavier e do Valdo, e eu falei, Sexo e Destino. Ela falou assim, Totia, eu não acredito, eu estou lendo este livro. Então, assim, as coincidências da vida, né? E para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que eu me aproximei de novo do Espiritismo, eu estava um pouco afastada. Então eu acho que para mim foi muito bom. Me deu uma paz.
muito grande. Eu estou muito honrada de ter participado desse filme, principalmente com essa personagem, que eu acho que é uma personagem iluminada. Agora, Tato, agora é Tom Cruise. Maravilha, muito bom. E agora, Mayara? Agora vamos com Tato. Oi, boa tarde a todos, é uma satisfação grande estar aqui com vocês. Meu nome é Tato Gabos Mendes, eu faço o Nemésio, que é um personagem desprezível. É uma pessoa que se deixa levar pelo erotismo, assim, sabe, desenfreado, vamos dizer assim, que usa o dinheiro para conseguir os seus desejos, né? E foi muito difícil, é um desafio grande pela temática do filme, que é onde eu aprendi bastante, porque eu não sou adepto, já estive no Centro Espírita, mas tive 2 oportunidades que foram muito boas, e me assustou até, né? Porque pior é que pessoas como o Nemésio devem existir. Então, o que me chamou muito a atenção durante todo o filme, resumindo, enfim, que eu aprendi que, de repente, a morte não existe, né? E que coisas que a gente não costuma fazer no dia a dia, dos leigos ou dos não adeptos, tirar o principal dos erros, né? Quer dizer, aprender realmente com erros que a gente comete durante a vida, que são um recurso, né? um dote que você tem para caminhar por caminhos melhores, vamos dizer assim, desculpa a repetição. Então, foi um momento muito importante para mim por 2 motivos. Primeiro, que eu estava há um bom tempo sem fazer cinema. Segundo, pela equipe toda, elenco incrível, maravilhoso, um ambiente não podia ser mais propício para esse tema, né? Todos carinhosos, todos profissionais ao extremo. Então, foi uma grande felicidade. Eu torço muito para que dê certo e acho que, com relação ao roteiro, com esses filmes com essa temática, é o que mais compara, né, a realidade em função do espiritismo, e a gente acaba aprendendo muito nisso, pelo menos eu que não sou adepto. Eu tenho uma formação cristã muito forte, muito baseada desde criança, e o que nada me impede de admirar muito o espiritismo. Um filme, eu acho que é muito bom, o roteiro é muito bom, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agradeço a todos, foi uma honra mesmo estar nesse projeto, e sorte para nós agora, para que seja um grande sucesso e atinja os seus objetivos. Muito obrigado. Marcelo Cajueiro, quer fazer alguma colocação? O seu som, o microfone desligado. Seu áudio. Não? Ok. Então Mayara, vamos fechar? Vamos. Meninos, muitíssimo obrigada. Eu queria realmente trazê-los, meninos, eu estou chamando todos vocês, queríamos trazê-los aqui para que o público, né, pudesse já sentir um pouquinho dessa vibração, para estarmos todos juntos, 2 de abril nos cinemas. Parabéns mais uma vez, nós pudemos acompanhar de perto, né, o sentimento e o envolvimento de cada um de vocês, e que estejamos juntos aí nessa divulgação bonita da nossa doutrina e de valores de bem, de paz e de amor. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Valeu demais. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Você quer encerrar a palavra? Obrigado, tchau. Pessoal, teve uma colocação da Mayara muito oportuna, que ela falou acerca da quantidade de homens e de mulheres como palestrantes, né? Foi uma observação feita.
Então eu quero esclarecer a vocês, porque com certeza vai surgir essa questão na nossa avaliação. Então, como coordenador da comissão doutrinária, eu quero dizer a vocês que as mulheres estão mais ocupadas do que os homens, tá? Porque até em homenagem à nossa presidente Márcia Ramos, esse ano nós queríamos trazer um número assim considerável de mulheres, até mais do que homens. Gente, mas vocês não têm noção como essas mulheres estão trabalhando, viu? Então, assim, não gerou nenhum prejuízo, mas a intenção nossa é, assim, direitos iguais e oportunidades para todo mundo. Obrigado. Gente, muitíssimo obrigada pela acolhida, sobretudo, e que estejamos sempre juntos, portas abertas. Quem quiser falar conosco em termos de arte, cinema, comunicação, Federação Espírita Brasileira está com todos vocês. Obrigada.